graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 8, Epístolas Paulinas 2, Cartas aos Coríntios, capítulo 3, o princípio da renúncia pessoal. Amados, no capítulo 2, aviso contra o relaxamento moral, recomendamos ali a leitura do capítulo 5 e 6 e tratamos os seguintes assuntos. Tópico 1, a disciplina na igreja. Quais os perigos de uma igreja que tolera o pecado entre seus membros? No tópico 2, cristãos ante os tribunais pagãos. Como o homem, uma vez salvo, pode perder a salvação? E no 3, o princípio da liberdade cristã. Qual deve ser nossa atitude com relação ao relaxamento moral? E hoje, no tópico 1, o casamento. Recomendamos aí a leitura do capítulo 7. Observe, Paulo agora lida com vários assuntos mencionados pelos coríntios em cartas antes endereçadas a ele. Algumas frases em 1 Coríntios, no capítulo 7, que causa uma confusão entre os estudiosos da Bíblia, e nós vamos ver elas agora, que são. No versículo 6, e isso vos digo com concessão e não por mandamento. No versículo 10, ordeno, não eu, mas o Senhor. No versículo 12, digo eu, não o Senhor. No versículo 25, não tenho mandamento do Senhor, porém, dou a minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Observe, amados, os versículos 6 e 12 e o 25 parece dizer que Paulo está dando sua própria opinião. Observe bem isso. O que Paulo está dizendo é que antes daquela ocasião, ele não tinha mandamento do Senhor a transmitir, mas que agora ele está pronto para comunicar uma nova revelação. Então, nesse caso, suas opiniões são inspiradas como qualquer outro trecho da palavra de Deus. Similarmente, no versículo 10, fala da existência de um mandamento escrito que trata do assunto e, por isso, ele está citando. Ok? Vamos lá. Um outro problema é que Paulo parece menosprezar a vida matrimonial. Não é bem isso não, tá? Na realidade, ele não é contrário ao casamento. Tanto é que depois você pode ir lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 14, ele dá várias orientações no sentido. Mas, no caso particular dos coríntios, ele diz, considero por causa da angustiosa situação presente, lá no versículo 26, você observa também. Né? Então, estava para chegar um tempo de grande aflição para os cristãos da sua época. Né? Seria o quê? Seria um tempo de perseguição para os cristãos, e nesta situação, o relacionamento conjugal enfrentaria dificuldades quase insuportáveis. Amém, amados? Então, observe bem a diferença, né? Então, ao ler esse capítulo, ou seja, o capítulo 7, tenhamos em mente o quê? Primeiro, que Corinto era por demais conhecida por sua imoralidade e relaxamento moral no lar. Segundo, que Paulo está tratando de problemas ligados a circunstâncias de lugar e tempo bem diferente dos nossos. Terceiro, que era um período de perseguição para os cristãos, como nós temos no versículo 26. E quarto, e porque os princípios de aplicação permanente estão em todo o capítulo 7. Amém? Então, observe, irmãos. O capítulo 7 não é um tratado completo sobre o casamento, mas responde às perguntas dos coríntios, segundo as atitudes e circunstâncias daqueles dias. O devido conceito cristão do casamento deve ser obtido através de um estudo da doutrina que está no Novo Testamento. Ok? Então, mas vamos observar algumas perguntas que estão no capítulo 7. Primeira pergunta, que vai do versículo 1 ao versículo 7.
que diz Paulo aqui sobre o ato conjugal normal entre os casais? Então, ele declara que, sendo este mundo tão pecaminoso, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher deve ter o seu próprio marido. Assim, amados, trata-se de uma referência clara aos deveres e privilégios do casamento. A falta de consideração mútua aqui dá a oportunidade a Satanás tentar um dos cônjuges. E Paulo concorda com a abstenção dos direitos sexuais do casamento somente por motivo de oração e, mesmo assim, quando é combinado, acertado entre o casal. E isso somente também por um curto período de tempo. Né? Então, as relações sexuais normais no casamento não encerra qualquer impureza nem pecado para os casados, ok? E lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 11, afirma que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Então, logo, o casamento é um privilégio e uma bênção da parte de Deus para os homens. Segunda pergunta, vai do versículo 10 e 11. O divórcio é permitido a um casal cristão? Não. Então, vamos observar, amados. Em caso de separação, o mandamento para os cônjuges é que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. Se a separação não for por infidelidade conjugal, os cônjuges não podem casar com outra pessoa, biblicamente falando. O cônjuge que assim fizer transgride os preceitos bíblicos e deve ser disciplinado na igreja, né? Ou sofrer a disciplina da igreja, uma vez sendo membro também, irmãos. Entenda isso, ok? Então, terceira pergunta. Vai do versículo 12 ao 16. Quando um dos cônjuges se converte, a vida conjugal com o outro cônjuge incrédulo deve continuar normal? Resposta, sim. Entenda esse princípio, amados. O cristão não deve deixar o cônjuge descrente, a não ser que o último exija a separação. E Paulo diz que, no caso do casamento misto, este não deve ser dissolvido só porque um cônjuge é cristão e o outro não. O cônjuge descrente é santificado pelo convívio com o que é crente. Amém? E depois tem outro princípio. No lar onde o ambiente é sadio, os filhos são criados no temor do Senhor. Certamente, esses filhos experimentarão melhores criação do que aqueles que forem criados no lar onde impera ali a impureza e onde os pais vivem uma vida dissoluta, uma vida no pecado. Amém? Continuando. No versículo 15, fala: não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Caso o cônjuge descrente se separe e vá embora, o cristão está livre para casar-se com outra pessoa? Vamos entender esse ponto também. Paulo parece indicar que o cristão está livre. O cônjuge que desertou, que quebrou esse vínculo, que quebrou a aliança, Paulo diz que o irmão ou a irmã não fica sujeito à servidão a essa pessoa. Não é o nosso propósito, entenda isso, propor e estabelecer normas contrárias às leis, tão pouco alheias ao interesse doutrinário e de costumes da igreja. Né? Mas se uma aliança foi quebrada, não tem muita coisa que fazer. Amém? Pergunta 4, vai do 25 ao 38. Os pais cristãos devem dar suas filhas em casamento? Bom, cada pai deve ter a sua própria decisão e auxiliar suas filhas nesse projeto. Mas vamos observar aqui. Com relação ao casamento, vamos observar os seguintes fatos. Primeiro,
Os tempos são difíceis. Está aí entre o versículo 25 e 31. O casamento é um assunto sério. E os cristãos iriam enfrentar tempos angustiosos. Isso traria muito incômodo para o chefe de família. Ok? Segundo, o casamento acarreta responsabilidade, do 32 ao 35. Então, uma das razões por que Paulo permanecia solteiro era para dedicar-se completamente ao serviço de Cristo. Ele mostra que há fardos e responsabilidades no casamento. E esses podem limitar o serviço que a pessoa pode prestar a Deus. Tá? Esse era o ponto de vista dele. Terceiro, cada caso é individual. Aí vai do versículo 36 ao 38. Então, entenda, mas é quase impossível ditar ou dar regras que se enquadrem em todos os casamentos. É melhor cada um estar convicto em seu próprio coração e não meramente seguir a maioria. E os pais devem ter muito cuidado ao orientar suas filhas na escolha de um cônjuge. E estas, por sua vez, devem orar para Deus dirigi-las neste sentido. De sorte que venham a ter ali um marido que sejam fiéis servos do Senhor. Amém? Então, devem considerar que o casamento é para a vida inteira, lembre-se disso. Portanto, para que tanta pressa em escolher um marido? E como é trágico ver vidas jovens arruinadas por um casamento mal feito por causa da pressa. Né? Namoro é um período que você está investigando, lembre-se disso, conhecendo o seu futuro noivo, conhecendo os familiares, vendo as atitudes que ele toma e adota. Amém? Continuando com as perguntas. Quinta pergunta, que vai do versículo 39 e o 40. A viúva cristã, e nós vamos encerrar com esse ponto. A viúva cristã pode casar-se de novo? Sim, mas com certas restrições. Mas observe. A viúva crente está livre para casar-se com quem quiser, mas somente no Senhor. Vamos entender essa passagem? Somente com outro cristão, pois ela é membro do corpo de Cristo. Né? Então, não vai pegar julgo desigual, amados. Entenda isso. Então, se alguém se casa com um descrente, está desobedecendo a princípios bíblicos, a Bíblia, e, consequentemente, está em pecado. Né? Amém? Bom, se você tiver alguma dúvida nesses pontos, leia novamente o capítulo 7, todinho, vai do 1 ao 40, né? Faça ali as suas perguntas e deixa nos comentários que nós estaremos respondendo para você. Na próxima aula, então, no capítulo 3, tópico 2, o princípio da renúncia pessoal. Recomendamos aí a leitura do capítulo 8 e vamos responder as seguintes questões. Qual o princípio da renúncia pessoal relacionada com a salvação do nosso próximo? Como Paulo evidenciou o princípio da renúncia pessoal por amor ao próximo? Amém, amados? Então, observe. É um tema bastante polêmico, né? Eu sei que muitas pessoas têm muitas dúvidas com relação a isso, porque, apesar de ter sido escrito para aquela época, para aquele tempo, hoje nós estamos vivendo circunstâncias muito parecidas. E o cristão ele tem que ter esse conhecimento para entender e para tomar certas posturas e atitudes. Né? Então, se você gostou, deixa aí o seu like. Se você não gostou, também pode deixar ali nos comentários os seus motivos. Né? Se você tem alguma pergunta, vai lá nos comentários. Lembrando que nós estamos
deixando alguns adendos ali nos comentários. São assuntos complementares a essa aula, que você pode estar aprimorando e aprofundando no assunto. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.